Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou apenas Pastor Hunter, e nesse vídeo a gente vai continuar nossa leitura comentada do livro Pequeno Príncipe. Então já sabe, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização, deixa o like se você está gostando aqui dessa série animada, e deixa no comentário o que você está achando também, se você tiver alguma ideia enquanto eu faço a leitura, enquanto eu faço algum comentário. Lembre-se de ser sempre bem-vindo, tua contribuição. E é isso, vamos logo pro capítulo 11, que ele é mais curtinho, mas eu acho que é bem interessante também. Capítulo 11. O segundo planeta, um vaidoso o habitava. Um admirador! Vem visitar-me! Exclamou de longe o vaidoso. Mal vira o príncipe, porque para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Você tem um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. É para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. Sim? Disse o príncipezinho sem compreender. Vamos, bate as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei, disse consigo mesmo o príncipezinho, e recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso recomeçou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se, com a monotonia do brinquedo. E para o chapéu cair? Perguntou ele. O que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho. O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou um homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem vestido de todo o planeta. Mas só você no seu planeta. Dá-me esse gosto, admira-me mesmo assim. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas como pode isso interessar-te? E o príncipezinho foi-se embora. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Ia pensando ele pela viagem afora. Então, começando nossa análise pelo capítulo anterior, como já é de costume, nosso capítulo 10 falava sobre o início da viagem do príncipezinho, propriamente, no caso, ele indo para o primeiro planeta, e ele foi para o planeta 325, que era o planeta do rei, que apenas se portava com poder, com influência, com o poder regular como as pessoas agiam ou não agiam, com a sua grandeza, com as pessoas olharem com admiração para ele, a sua estética de grandiosidade, certo? E no fim das contas isso fazia as pessoas se afastarem dele, por querer, simplesmente querer ditar com as pessoas que tinham que viver ou não, certo? Ele queria liderar, mas não pelo bem do liderado, mas sim para ele mesmo. E agora, no planeta 326, que era o próximo planeta, a gente encontra o vaidoso, que é uma pessoa que se veste muito bem, que deveria ser bonita a princípio. A gente tá com essa imagem aqui, isso deveria ser bonito, não sei. Mas ele começa tão superficialmente quanto ele acaba. E eu acho que ele é mais ignorável do que o próprio rei. O rei, pelo menos, ele tem uma característica de ser um pouco engraçado, dele tentar argumentar, tentar passar uma ideia de sábio, enquanto que o vaidoso simplesmente é vazio, né? A gente vê que ele simplesmente chama o vizinho logo de um admirador, e aqui ele já faz aquele disclaimer básico, dizendo que para um vaidoso todos os homens são admiradores, assim como para um rei todos os homens são súditos, né? E ele só quer que o príncipezinho fique batendo palma pra ele. Pra que fique admirando, fique bajulando ele, dizendo: Você não acha que eu sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente, mais bem vestido de todo o planeta? Certo? Ele só quer que o príncipezinho fale bem dele, que ele fique exaltando suas qualidades, mesmo que elas existam de fato, né? Só quer que fique exaltando isso e não responde nenhuma pergunta do príncipezinho. Tanto é que ele pergunta o que tem que fazer para o chapéu cair no chão, para que o chapéu realmente saia ali, né? O E o vaidoso não responde, né? E o capítulo acaba. E eu acho bem simbólico que o capítulo acaba logo em seguida. Por causa que ele começa extremamente desinteressante e acaba extremamente desinteressante. Como realmente o autor gostaria que fosse esse vaidoso. Porque ele não tem mais nada. É tipo, bater palma, o vaidoso tira o chapéu, coloca de novo e acabou. Essa é a totalidade do vaidoso. É tão superficial, é tão raso quanto um pires, sabe? Ou talvez até mais raso ainda.
Mas, só pra não acabar aqui o vídeo não ficar, tipo, né? Um vídeo com meia hora e outro com menos 10 minutos. Eu gostaria de fazer um aprofundamento que essa pessoa vaidosa não é apenas as pessoas que querem se vestir bem e ser admiradas pela sua beleza, ficam postando fotos em Instagram, enfim, postando uma suposta felicidade, toda aquela crítica genérica que normalmente a gente escuta sobre influencer digital, etc., aquela vida irreal, sabe? Não apenas isso. Isso também. Não vou dizer que é mentira. Mas existe um tipo de vaidade que é essa vaidade exatamente, mas a gente não consegue enxergar ela diretamente por esse exemplo. Certo? Eu acho que de certa forma faltou um pouco faltou um tipo de vaidade nesse vaidoso, que é a vaidade de comportamento. Porque esse vaidoso aqui, ele tem que ser superficial, né? Não dá pra se aprofundar muito ele, mas ele é superficial só da aparência. Mas existe a superficialidade, existe a vaidade de comportamento, sabe? Eu não sei se o livro fala exatamente sobre isso nos próximos capítulos, pelo menos eu não lembro, mas tem pessoas que são vaidosas pelo seu jeito de agir. Então, elas dizem: Não, você é uma pessoa inteligente. Eu bati no meu microfone. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa de bem, porque você faz tudo o que eu acredito. Por isso é uma pessoa de bem. Então, isso é uma vaidade. Você tá massageando o seu ego, dizendo que você é uma pessoa de bem, dizendo que o seu modo de viver é certo, por causa que tem outra pessoa que vive do mesmo jeito e por isso é uma pessoa de bem, o que é um raciocínio circular, né? Se você for ver bem. A pessoa é de bem por causa que ela vive como eu quero, e o meu jeito de viver é certo por causa que essa pessoa de bem vive como eu quero. No fim das contas, eu determino o que é o bem, e tem pessoas em volta que concordam comigo. Então, essa é a totalidade do argumento, né? Então, tem pessoas que são vaidades por qualidades, e formas de querer agir, formas de querer resolver problemas e não aceitam outros tipos de opinião, certo? Você tem que bater palma pra tudo que elas tentam fazer. Se der certo, você tem que aplaudir elas. Se der errado, você tem que aplaudir elas. Não importa se tá certo ou se tá errado. Você tem que aceitar que tá certo. Você tem que aceitar que o dali vai funcionar. E se não funcionou, é porque as pessoas em volta são más ou elas não estão prontas para aceitar aquele tipo de resolução, porque ela é muito genial para errar. Isso é um tipo de vaidade. Uma vaidade intelectual. Dizer que os outros são uma plebe burra e mal banhada que não consegue entender a genialidade da tua resolução, você tem que obrigar as pessoas a participar. Porque elas, se elas fossem inteligentes, elas concordariam com você. E não ironicamente isso parece com políticos, por causa que os políticos são esse vaidoso, na maioria das vezes. Pessoas que querem ser aplaudidas, sem ficar dizendo que elas estão certas. E se você faz uma pergunta, não é necessariamente uma crítica, você faz uma pergunta tipo, tá, mas essa coisa que você fez aqui, por que você fez desse jeito? Ela te ignora e pergunta, você não acha que eu sou belo? Você não acha que eu sou forte? Você não acha que eu sou influente? Você não acha que... né? Elas não vão escutar mais nada por causa que são vaidosas. E é interessante fazer até um paralelo com o rei, porque o rei ele buscava poder de mandar nos outros, e o vaidoso busca reconhecimento. Reconhecimento que ele tem qualidades, que ele é o melhor de todos. Reconhecimento que o jeito dele é o melhor de ser, que ele é o certo, que ele é o ápice, que ele é o sumo bem, o sumo belo, o sumo de todas as coisas, né? Então, ele quer ser o maior não para mandar como rei, para determinar como as pessoas têm que viver, mas para determinar que ele é o melhor de todos, sabe? Que ele é o ápice, que ele é a fonte de toda beleza, de todo bem, sabe? É isso que o vaidoso quer, né? E tem muitas pessoas que são vaidosas e na prática o que elas fazem, dando um resumo muito geral, é que elas se cercam de pessoas que são bajuladoras, que só validam suas crenças. Então, por exemplo, uma pessoa acredita que. Vamos colocar um tipo de vaidade, né? Ah, os animais têm direitos assim como os seres humanos, então você não pode comer um animal porque você não poderia comer um outro ser humano, que tem direitos. E se a pessoa ela é vaidosa, ela vai olhar pra isso e falar: não pode existir nenhuma pessoa que discorde de mim. Independente de se ela tá certa ou se tá errada, ela não pode discordar de mim. O fato dela discordar faz ela tá errada. Então todo mundo tem que olhar pra mim e dizer: nossa, porque é tão sensato, porque é tão belo, porque é tão correto o que você faz, sabe? Isso não tô dizendo apenas uma crítica a pessoas que acreditam nessa ideia em si dos animais. Mas é uma pessoa que olha e fala: cara, oferta e demanda funciona e tá certo por causa disso. E a pessoa só se cerca de pessoas em volta dela que dizem:
Tá certo aqui, você é muito inteligente, você pensa no bem, você pensa na razão, na ciência econômica. Tipo, independente se tá certo ou se tá errado, você deveria ter pessoas que concordam com você, estando certas ou erradas, e pessoas que discordam de você, estando certas ou erradas. Por causa que, se você apenas se cerca de pessoas que concordam com você, você perde o chão, você perde o referencial. Porque é muito fácil você se fechar numa bolha, dizer que você tá totalmente certo, que não existe uma ideia, não existe uma posição razoável e humana que discorde de você. Isso é vaidade. Se você se cerca, se fecha nessa bolha, você perde o referencial da realidade. Por causa que é importante ter pessoas com posições diferentes, mesmo que erradas, por causa que elas te mostram as falhas ou elas confirmam os acertos, né, da tua teoria. Então, o pessoal, por exemplo, da oferta e demanda pode olhar e falar, cara, a oferta e demanda funciona por causa que a alternativa que os caras estão propondo lá, e é... E pra quem não sabe, a alternativa é o outro caminho, o único outro caminho, né? E não funciona. Então, de fato, tem uma dicotomia aqui, ou é ou não é, e a ausência de oferta e demanda dá errado. Então, olha, veja como eu tenho pessoas em volta de mim que estão discordando de mim, elas não estão me bajulando, estão tentando mostrar meu erro, mostrando uma crítica ali a alguma coisa que eu estou expondo, um exemplo que deu errado, e eu estou conseguindo rebater ela ou não. Isso te previne de entrar nessa vaidade de apenas ser bajulado, apenas escutar o que te agrada, sabe? Isso faz você melhorar também, porque se você tem uma ideia, você quer confundir as outras pessoas, você quer mostrar que ali é uma boa ideia. E se você quer viver de um jeito, se você quer seguir uma certa forma de viver, é importante que tenha pessoas apresentando outras formas de viver para você reconhecer a sua como melhor, depois de ter visto outras ideias, outras formas de agir, sabe? Isso é mais importante. É tipo aquela história, né, que você reconhece que uma comida é boa quando você consegue comparar com outras comidas que não são boas, sabe? Porque se você faz qualquer coisa e sempre dá muito boa, você perde a mão. Você não sabe, pera, mas o que exatamente que eu faço que dá certo? Qual que é as técnicas de cozinhar, por exemplo, que eu uso que faz a comida ficar melhor? E se eu simplesmente tacar água aqui, fazer uma lavagem, colocar um monte de molho e tempero que eu não faço a mínima ideia do que é, isso aqui vai ficar bom? Por que não ficou bom? Se eu não tiver uma referência do que é ruim, não posso ter uma referência do que é bom, sabe? É um comparativo. Isso não significa que o bem só pode existir com o mal e vice-versa. Eu tô falando de coisas de qualidade e coisas sem qualidades, tá? Só deixar esse disclaimer aqui. E por último, deixar mais uma última contribuição, últimos 2 centavos aqui. O vaidoso, cara, é uma pessoa que ela não se preocupa, em última instância, em produzir pro outro. Ela se preocupa em ser melhor do que o outro e superar propriamente. E vamos lá, pra que serve você ser mais belo, mais rico, mais forte, mais inteligente? Serve porque serve pra alguém. Porque você dá um propósito externo a isso, não propriamente o teu título. Se você tem um troféu, aquele troféu em si não tem valor. Mas a utilidade que você dá pra tua habilidade que conquistou aquele troféu, daí tem um valor. Mas o vaidoso não, ele não se importa em realmente produzir pros outros, em ser melhor para os outros, ele quer ser melhor para ele mesmo, para que ele possa subjugar as pessoas e que ninguém possa questionar o poder dele, né? Então, eu não volto naquela parte de egoísmo. O rei também é egoísta, eu não citei isso no último por causa que eu acho que era meio óbvio. Mas esse aqui também é um caso clássico de egoísmo. E o Pispizinho vai embora, dá de ombros, e o vaidoso nem percebe porque ele só vê a ele mesmo. Quando ele olha para as pessoas, ele só observa o seu reflexo nas pessoas, então ele pode dizer que uma pessoa é boa ou má, porque ele tá se vendo ou não se vendo na pessoa. Como eu falei, a parte de você só conceber que só a tua forma de resolução é a humanamente concebível. Se a pessoa não acredita nisso, ela é um monstro. E no fim das contas, o vaidoso é uma pessoa extremamente miserável. Eu não acho que ele seja tão miserável quanto o rei. Porque o rei, pelo menos, ele consegue ver a... Não, na verdade, de certa forma, ele é mais miserável que o rei, mas ele não consegue ver isso, né? Vamos pensar bem. Eu ia argumentar que ele não é tão miserável porque ele não enxerga miséria. Mas eu acho que o pior escravo é aquele que não reconhece que é escravo. Então, é isso. É triste. De fato, já mudei de opinião. O vaidoso é mais miserável que o rei. Pelo menos o rei reconhece a miséria dele. Enquanto que o vaidoso nem ao menos consegue reconhecer isso, né? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários qual a sua opinião. Dá os likes se você gostou ou não gostou. Se inscreve no canal para você não perder uma atualização aqui, né? Tentar fazer a frequência de sempre. E é isso. Compartilhe comigo o seu. E lembre-se, eu sou apenas o Pastor Hunting. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.